Bem-vindos ao canal da Consciência Ensino Online. Eu sou o Giuseppe Potrick Stefani e eu quero apresentar nesse momento 5 dicas imperdíveis que eu vou estar conversando com vocês, que não dá para deixar de cuidar, de ter esse aspecto mais avaliado para quem está começando agora a maratona ou quem está treinando para maratona. Se tu está buscando já uma ideia de começar a treinar ou já pensar o que eu tenho que me preocupar com uma prova tão demandada, uma prova de ultra endurance, de endurance, que é a maratona, os 42 quilômetros, né? Então, a primeira dica que eu passo como nutricionista do esporte, que tem que ser cuidado, dica número 1, comer o suficiente ao longo das semanas. O que isso quer dizer? O plano alimentar que a pessoa vai estar realizando, seja acompanhado por um nutricionista, o que seria o melhor. Caso não seja, comer o suficiente que o teu corpo gasta, necessita de acordo com a semana, vai ser o primeiro ponto para que todos os outros aspectos deem certo. Por quê? Porque no momento que tu acabas comendo o suficiente da alimentação para uma semana que te demandou mais de treino de resistência, um treino de força, um treino de mobilidade, um treino de intervalos ou um treino intervalado, tu consegues recuperar melhor entre uma sessão de treino. Isso significa, em outras palavras, mais adaptação, mais facilidade, mais sucesso no evento esportivo que vai ser a maratona. Isso significa cuida para não ficar no chamado déficit calórico, ou seja, o que o teu corpo acaba efetivamente consumindo, né? Tu comes de comida, o que entra de energia versus o que gasta, uma verdadeira balança, ela tem que ser muito mais alinhada para que ela fique equilibrada. Esse é o ideal quando a gente vai estar trabalhando para alimentação, para eventos esportivos de endurance. E isso nem sempre ele é tão fácil de cuidar, especialmente para mulheres atletas, né? E mulheres que possuem o ciclo menstrual que flutua ao longo do mês, tendem a ser um pouco mais afetadas quando o déficit calórico é muito mais agressivo. Então, se tu é mulher, pratica corrida, quer ter algum aspecto maior de poder, o que eu tenho que cuidar mais na alimentação? O déficit calórico, especialmente cuidar de comer gordura de menos. Eu estou falando isso daí para quem tem medo de comer gordura, a imunidade reduz significativamente. Então não quer dizer que tu tem que dormir numa banheira de óleo de canola, não é isso que eu estou dizendo, mas tu tens que ter gordura na alimentação, tem que ter carboidrato principalmente e o suficiente de proteína. Dica número 2, eu tenho que realizar um carregamento de carboidrato, ou carbo load, antes do evento esportivo. O que isso significa? Se eu vou estar praticando um evento esportivo num domingo, por exemplo, eu tenho de 1 a 3 dias que vai ser aquele dia de festa, o dia que eu vou estar, não festa que eu estou dizendo, obviamente, vai ser um dia que eu vou comer com mais carboidrato, vou carregar meu corpo de gasolina. O que isso implica? Implica como se eu fosse num posto de gasolina, entregasse a chave para o frentista, ó, completa para mim o tanque, o frentista vai encher o meu tanque de gasolina, as minhas reservas, né, que estão nos músculos, estão no fígado, e eu coloco mais 2, 3 galões de gasolina no porta-mala se precisar. Isso nós chamamos uma estratégia de carregamento de carboidrato, supercompensação de carboidrato, carbo load, carb load, como vocês preferirem. Essa estratégia que próximo da prova eu como mais carboidrato e o meu corpo dá uma forma de produzir mais gasolina. E o que isso vai implicar num evento esportivo? Eu preciso viver assim? Não, na verdade a gente usa para provas muito específicas. No caso, uma maratona, uma meia maratona, provas intermediárias entre a meia e a maratona completa, são provas que tu vai tirar muito proveito desse aspecto. Então, cuida bastante para testar essa estratégia. Se eu sou super magro, super magra, que estratégia eu recomendo? Um prato de massa, além do que tu comes no dia anterior, né? 3 dias antes da tua prova, se é domingo, é sábado, é sexta, é quinta de festa italiana, né? Tu vai estar colocando mais massas com molho leve, tô dizendo molho sugo, no máximo um molho pesto, não pensando em molho de queijo, fungo e carbonara, aí realmente fica difícil de ajudar, mas esse tipo de preparação garante o quê? Um aporte calórico muito elevado, um índice glicêmico muito alto, o que é bom para tu produzir mais carboidrato, para tu chegar na prova e não te deparar com o que a gente chama de ficar ou dar aquela quebra no meio da prova. Tu vai ter mais gasolina, pode acontecer uma quebra, mas a probabilidade vai ser menor.
Terceira dica imperdível, hidratação. Não subestima o que eu estou falando. Não falei nem de carboidrato primeiro, que vai ser a próxima dica, eu já estou dando spoiler. Primeira dica antes dela, hidratação. Qual é um dos piores riscos que a gente avalia para atletas de endurance, pessoal? Não tomar água suficiente. Tu pensa, mas eu aguento. Aguenta, sim, aguenta, mas que problemas pode acontecer num evento de tal forma de eu não hidratar? Primeiro, já parou para pensar o suor que tu perde num treino de 1 hora, 50 minutos, 1h30, 2 horas ou mais? Pensa que esse fluido estava circulando no teu sangue. Teu sangue tinha um volume X, né, um volume maior, e tu acabou perdendo esse volume pro meio, tu suou, evaporou, esfriou teu corpo, por isso que tu acaba suando, e a tua reposição foi inferior ao que tu acabaste perdendo. Tu perdeu muito mais do que conseguiu repor tomando água durante o treino. Uma garrafinha de meio litro para usar num treino desses, um longão, não vai dar, não tem como, é muito pouco mesmo. Então, quais são os riscos que isso pode acontecer? Primeiro que o nosso sangue, a volemia, como nós chamamos, ela começa a concentrar. E ao concentrar, ela fica com um estado muito parecido como uma gelatina, fica viscoso demais. Quando eu mudo a forma da viscosidade do sangue, o coração tem que trabalhar muito mais para bombear esse tipo de sangue para fora do corpo, né? Isso vai gerar uma fadiga precoce, vai favorecer o aparecimento de cansaço mais extremo, especialmente se a prova vai ter uma largada e vai estar perdurando nos últimos quilômetros. Então imagina só teu coração tendo que bater mais forte, tu tendo que trabalhar com zonas mais intensas, porque depende da entrega e transporte e distribuição do coração para os teus músculos, né? Não é só pulmão, isso falta líquido mesmo, né? Uma faixa boa que pega assim uns 85% da população mundial é de meio litro a 750 ml por hora de reposição. Então se tu pensar, mas eu tomo uma garrafinha d'água de meio litro por um treino de 2 horas, já levou o puxão de orelha, tá? Então não dá mesmo para ficar sem, é uma reposição que a gente tem que fazer para não ficar de fora, tá? Outros problemas que podem acontecer de não hidratar, em casos mais severos, além de alucinação, entrar em até mesmo coma, tu pode ter insuficiência renal aguda. Já parou para pensar nisso? Porque tudo passa pelo nosso sangue, né? O sangue passa pelos órgãos, inclusive os órgãos que passam pelos rins. Então tem casos de hipoidratação severa, né, que a pessoa se hidratou tão pouco, concentrou tanto que os próprios rins não começam a funcionar. Isso é muito sério. Então assim, dependendo do teu grau, se tu perde muita água, e não é igual para todo mundo, pessoal, tem que cuidar. Então, não brinca, começa a pensar em estratégias de cinta, ou se é garrafas, ou algum auxiliar que vai estar te trazendo, ou mochilas de hidratação, porque líquido ou água não se brinca. Dica número 4, reposição de carboidrato. Eu preciso fazer reposição de carboidrato. Eu já vi bizarrice de tudo na minha vida, e eu acredito que eu vou ver mais. Mas quando a gente vai em evento esportivo, tu escuta o zum de outras pessoas falando. Eu já escutei, a última que eu me recordo, dizendo, a Nutri me falou para tomar 1 gel a cada 10 quilômetros. 1 gel a cada 10 quilômetros de carboidrato. 1 gel de carboidrato que tu vai encontrar nessas da marca mais fáceis de encontrar, um Carb Up, um VO2, vai ter na casa de 18, 20 gramas de carboidrato por sachê. Então, tu pensa, 18, 20 gramas por sachê, 10 quilômetros vai dar 1 hora, 20 gramas de carboidrato por hora, mais ou menos, é muito pouco. Um ser humano normal, eu estou dizendo, talvez seja tu, é como eu sou, não estou dizendo mutante, tá? Pessoas que estão querendo fazer treinos de meia maratona, maratona completa, tem uma capacidade de oxidar carboidrato que vem de fora, que eu como, o suplemento, 60 gramas por hora. Isso dá 1 a 1,1 gramas por minuto. Então, se eu coloco 20 gramas de carboidrato, não é a mesma coisa, né? Eu não preciso ser um mestre em matemática para saber essa reposição. Então, o que eu recomendo? Testa em treinos longos estratégias de reposição, tanto com géis, com gomas, com maltodextrina, né? O que vocês preferirem para ver o que fica melhor. Mas eu costumo trabalhar geralmente em blocos ou clusters, nós chamamos de 20-20-20. Os próximos cursos da consciência tu vai ficar sabendo porque a gente vai estar falando sobre reposição, aí tu não pode perder de como vai ser a estratégia, mas carboidrato não se brinca também. A gente geralmente consegue ter bons resultados comendo pouco, repondo pouco carboidrato, isso é
É algo assim que a gente sabe que acontece, mas o custo para recuperar de um evento esportivo desse é muito alto. Então não precisa passar disso, não precisa passar por esse problema. Toma um pouquinho mais de carboidrato, testa nos treinos e vê como é que isso funciona para chegar na prova já consciente do que deu e deu certo, não deu errado, para a gente alinhar bem. Dica número 5, que tu ficou até o final também não pode esquecer. Olha só que essa é importante, tá? Tem a ver com a dica número 4 que eu tinha falado do carboidrato, reposição de eletrólitos. Então, se eu não faço, não tenho ideia o que é eletrólito, bom, então agora eu vou ter que te explicar, tu vai ter que saber, porque tu vai te preocupar. Está treinando para uma maratona, para uma meia maratona. Eletrólitos são minerais, né, que o meu corpo precisa ao longo do dia, porque eu perco ele em diferentes situações, como a sudorese, né, pelo suor, e eu preciso repor esses eletrólitos diariamente em uma concentração relativamente alta. Quem são eles? Conhece? Sódio, cloreto, potássio, magnésio, são esses minerais que acabam perdendo no suor. Até o ferro tu perde no suor em torno de uns 15, 10 minutos do início da atividade. Não, tu não precisa ficar lambendo tua pele para ver se dá um gosto ferroso, para ver se tu perdeu o ferro. A gente não sente isso, é pequeno, mas a gente tem essa perda de ferro no início do suor. Então, como é que tu pensa assim, mas usar um carboidrato em gel, usar alguma reposição, uma água, já não me dá o eletrólito suficiente? A resposta é não. Eu preciso repor ou líquido, ou cápsula, ou o líquido com aquelas cápsulas efervescentes. Eu tenho que repor. Especialmente se tu tem um histórico de perder muito eletrólito, né? E isso varia de pessoa para pessoa, muito qual eletrólito eu acabo perdendo. Um exemplo que tu pode avaliar foi até na própria Copa do Mundo, que a Gatorade fez testes para os atletas, né, da seleção brasileira, e cada atleta tinha sua garrafa de reposição, porque sabia o quanto cada atleta perdia de cada eletrólito desses que eu comentei. Então, uma das estratégias que melhor funcionam para a corrida não é o líquido, porque tu vai ter pouco espaço de poder levar, né, efetivamente, garrafas. Tu vai ficar correndo com uma garrafa na mão, visão do inferno, não dá, né? Então, o que eu te recomendo? Levar cápsulas que são concentradas, que têm a mesma função de um Gatorade, porém mais fácil de deglutir, tu poder levar na própria bolsa ou levar numa bolsinha e poder repor no meio da corrida. Qual faixa geralmente a gente acaba usando por hora de exercício? Na primeira hora, na pré-prova, se tu fez uma refeição, a refeição tem eletrólitos. Então, um pão, se tu vai usar com queijo, tu já está colocando sódio para o teu corpo. Não é uma preocupação que tu vai estar usando de reposição antes, né, da tua prova. O problema é quando tu passa da primeira hora, vai para a segunda, da segunda para a terceira, ou quem sabe da terceira para a quarta hora. Porque no momento que isso acaba sustentando, tu está perdendo esses eletrólitos no teu suor, né, como eu comentei, e tu não vai conseguir repor isso só com o que tu comeu antes da prova. Então tu precisa ter pontos de reposição desses eletrólitos. Por hora vai dar em torno de 200 a 450 miligramas de sódio, com o restante do que a gente encontra de produtos, de cápsulas no mercado. Isso significa, pessoal, de 1 a 2 cápsulas por hora de eletrólitos. Vocês já podem ter uma ideia do que isso vai repor. Eu, Giuseppe, perco bastante eletrólito, né? Bastante sódio, especialmente quando eu vou fazer treinos mais longos. A minha roupa preta volta com marca de sal, quando até molhada, fica na borda, com aquela borda branca. Isso é sal que tu perdeu, não está mais dentro do teu corpo. Eu preciso de umas 2 cápsulas por hora. Então, para cada hora que vai estar colocando, eu te sugiro colocar 1 hora, uma cápsula, ou a cada meia hora depois, outra cápsula. Mas a primeira hora da tua prova, o que tu comeu já te garante. A hora seguinte, tu tem que começar a pensar qual vai ser essa tua entrega. Na outra hora seguinte, mesma coisa. Percebeu como é importante tu ficar preocupado com essas facetas da alimentação? É muita informação, de fato, né? A gente tem muitos aspectos para pensar para uma maratona, além do próprio treinamento, da alimentação, e é justamente por isso que esse vídeo está aqui, para a gente pelo menos botar a sementinha daquela vontade de querer melhorar. Do que eu tenho que me preocupar? Pessoal, nada melhor que testar em treinos. Não tentem estratégias novas no dia da prova. Tem que ser um terreno familiar o que vai ser feito de reposição, para que nesse momento, quando chegue na prova, seja um momento de curtição, seja um momento de alto desafio e não um momento de perrengue. Eu vou usar um fitoterápico que eu fiquei escutando, um suplemento de erva. Não faz isso, testa antes, né? Não é brincadeira quando a gente acaba tendo esse tipo de problema e tu treinou para esse ponto, ou está treinando para chegar na prova e fazer o teu melhor, além de ficar bem nas fotos, porque tem umas fotos boas que saem, né? Então, se tu gostou desse conteúdo, gostou
gostou mais ou menos do que a gente está abordando, fica ligado porque vai estar lançando mais cursos que eu vou estar gravando da consciência, que vocês vão poder adquirir lá no nosso site. Então, se tu te interessa, quer aprender mais, os cursos que eu vou estar disponibilizando junto na consciência não são para pessoal acadêmico, nível de mestrado, tem que ser nutricionista, tem que ser pesquisador, não, é para qualquer pessoa que faz esse treinamento. Lá eu vou estar abordando muito mais aprofundado, né, de uma forma simples e aplicada, o que tu pode fazer no teu treinamento, tá? Então, se tu gostou desse material, eu faço esse favor, te inscreve no canal, segue ali também no perfil do Instagram e interage com a gente, porque a consciência vai estar trazendo cada vez mais portfólio de mais cursos e que talvez vá tirar esse teu proveito também. Chega na maratona sabendo que vai dar certo e a torcida, com certeza, a gente vai estar torcendo por cada um de vocês que está assistindo nesse vídeo. Um fraterno abraço e até a próxima!